Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal. Hoje a gente está aqui, depois das nossas festas, a gente terminou a Torá e agora a gente começa a leitura da Torá de novo para falar um pouco sobre o pecado, uma parte pelo menos do primeiro pecado da humanidade e entender um pouco essa parte que a gente quer falar, o que isso vem nos ensinar para a nossa vida. A gente vê que está escrito o final do capítulo 2 do primeiro livro, ok? Do livro de Bereshit, termina falando que o homem e a esposa dele, quer dizer, Adão e Eva, eles estavam nus e eles não tinham vergonha. Logo depois começa o terceiro capítulo falando que a cobra era o animal mais inteligente que o Criador tinha feito e ele começou a falar com Eva e ele convenceu Eva a comer da fruta, ela comeu, deu para o marido dela e aconteceu o que aconteceu. Falam os nossos sábios, o que tem a ver, por que está escrito que eles estavam nus e logo depois está escrito esse pecado da cobra, que a cobra era mais inteligente. Então eles ensinam pra gente a primeira coisa, que o que a cobra queria que Adão comesse do fruto, ele queria que Eva desse para Adão e que Adão morresse e ele pudesse casar com a Eva. Assim explicam nossos sábios, quer dizer, ele ficou com inveja, ele viu os dois nus e ele, já que ele era a representação do mal, que o mal dominava ele, na verdade ele era a representação do mal, o mal dominava ele, então ele teve inveja, ele queria ficar com a mulher, ele decidiu matar o Adão, mas já que ele era inteligente, ele não fez isso de uma maneira direta, ele fez isso de uma outra maneira. Esse foi o primeiro pecado da humanidade, a inveja. Quer dizer, através da inveja da cobra, aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, ensina os nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais, está escrito que a inveja, ela é uma das coisas que tira a pessoa desse mundo. Ela tira a pessoa desse mundo. Agora, a gente tem que entender o que é tirar a pessoa desse mundo. A gente vê pessoas que eles são invejosas, eles continuam vivos. Então, a gente sabe que tirar a pessoa do mundo não quer dizer que ela vai morrer. Quer dizer que ela não está vivendo o mundo que o Criador criou. Quer dizer, o Criador criou um mundo bom e uma pessoa que tem inveja, ela não está vivendo esse mundo. A gente vê também o rei Shlomo, o rei Salomão falou num versículo no livro dos Provérbios, em Mishlei, está escrito que a inveja, ela deixa os ossos da pessoa podres. Os ossos da pessoa ficam podres. O que a gente pode entender com isso? Então, a gente vai ver aqui o que explicaram nossos sábios. Está escrito no Talmud Bavli, na Masechet Sotá, fala o nosso Chachamim. A cobra, ela é um dos exemplos que a gente vê na Torá, que ela colocou os olhos, ela desejou, ela teve inveja de uma coisa que não era dela. E já que ela teve inveja de uma coisa que não era dela, o que ela tinha foi tirado dela, e o que ela quis, ela não teve. O que quer dizer? Falam nossos sábios. Primeira coisa, a cobra, ela andava em duas patas. Ela não era a cobra que a gente conhece hoje em dia. Ela era como um ser humano. Ela andava de duas patas, ela andava com duas pernas, ela andava com komaz kufá. Ela tinha ela tinha as costas retas, ela andava reta. A segunda coisa, ela tinha que comer. Ela comia a mesma comida que o ser humano. Ela tinha que ser o servente do ser humano. Ela comia comida normal. Ela andava reta, ela também ia ser como o leão hoje em dia, ela ia dominar todos os animais, todas as hayot e todas as behemoth, ele ia ser o rei do reino animal, ele ia ser o rei. E o que aconteceu? Já que ela pecou, já que ela teve inveja e ela quis uma coisa que não era dela, que era Eva, então Deus falou, primeira coisa, você vai andar sobre a sua barriga, você vai andar sobre a terra, rastejar sobre a terra, não vai ter mais braço e não vai ter mais perna. Segunda coisa, você vai comer terra, quer dizer, você vai comer qualquer coisa, você não vai mais ter o mérito de poder comer comida do ser humano, não vai estar mais naquele nível de comer comida do ser humano. Terceira coisa, o que ele queria? Ele queria ser o marido da Eva. Fala
Hashem, o Criador falou, não, agora você vai, já que você vai rastejar, você vai poder machucar somente o calcanhar do ser humano, e eles vão poder pisar na sua cabeça, e não só isso, eu vou colocar ódio entre você e entre a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela, quer dizer, o que ela tinha, que era rei dos animais, comer, andar em duas patas, foi tirado dela, o que ela queria não foi dado, e não só isso, virou ao contrário. Esse é um dos exemplos, e eu posso dar exemplos aqui até mais 50 minutos mínimo, eu posso ficar dando exemplo de todas as pessoas que estão escritas no nosso Tanakh, que tiveram inveja e eles perderam. Por exemplo, a gente conhece na mesma Parashá, Caim, está escrito Caim, ele matou o irmão dele, os dois filhos de Adão, um matou o outro, por quê? Porque ele tinha inveja, ele ficou com inveja que Hashem, o Criador, recebeu uma das oferendas, e não a oferenda dele, ele foi lá e matou o irmão dele. O que aconteceu? O que ele tinha, que ele cuidava da terra, foi tirado dele, agora a terra não vai mais dar a sua força para você, está escrito na nossa Torá, e sim ele ia ser um nômade na terra, e o que ele queria não foi dado para ele. A gente vê também Haman, na história de Purim, a gente vê Haman queria destruir todos os Yehudim, até o ponto que foi a pessoa mais invejosa da história, ele fala, tudo que eu tenho não vale nada, porque tem um judeu que não quer se ajoelhar para mim, quer dizer, tudo que ele tem não vale nada, e é isso que fala o rei Salomão, que a inveja, ela deixa os ossos da pessoa podres, ela apodrece os ossos das pessoas, e é o que está escrito na Mishnah, na ética dos pais, que a pessoa sai do mundo. O que quer dizer? Exatamente isso que Haman falou. Haman falou, tudo que eu tenho não vale nada, quer dizer, para mim eu não estou vivendo nesse mundo, eu não quero mais viver nesse mundo, não vale para mim nada, eu sou uma pessoa rica, ele era o segundo embaixo do rei, o maior rei que já existiu, 170 países ele dominava, mesmo assim tudo que ele tem não vale nada porque ele tem inveja. Esse é o ponto que a gente vê daqui. Porém, eu vou terminar falando que não toda inveja é ruim. Existe uma inveja boa. A inveja boa e a inveja ruim, a diferença é muito simples. A inveja ruim é isso que Haman falou. Tudo que eu tenho não vale nada porque eu não tenho aquela coisa que o outro tem. Tudo que eu tenho não vale nada porque ele tem mais que eu e eu quero que ele tenha menos que eu. Essa é a inveja má. Porém, a inveja boa é quando eu quero chegar onde o outro está sem derrubar ninguém. Eu vejo aquela pessoa que ela serve o Criador melhor que eu, que ela tem mais que eu, e eu falo, eu vou lutar mais, de uma maneira correta, para chegar mais do que o outro, sem derrubar ninguém. Isso é inveja, que fala também o rei Salomão, no livro de Kohelet, que isso causa as coisas boas do mundo. As pessoas estudam mais, as pessoas ensinam mais, as pessoas fazem mais coisas por essa inveja. Então, que seja a vontade do Criador, que a gente consiga ter só a inveja boa e querer crescer sem derrubar ninguém, e não tenha a inveja ruim de perder a nossa vida e de ver esse mundo lindo que o Criador criou.